Esta é uma análise detalhada, didática e explicativa do vídeo sobre João 8, a mulher adúltera. Este incidente é a prova de fogo para a tese do seu trabalho, pois ele expõe a fragilidade política imediata da autoridade de Jesus como rei e juiz, contrastando o rigor da lei com a incapacidade de executá-lo. 1. O teste de autoridade, o rei acima da lei. O incidente da mulher adúltera não é apenas uma lição de moralidade. É uma armadilha legal e política feita pelos escribas e fariseus para testar a legitimidade da autoridade de Jesus. A armadilha legal, o dilema. A lei de Moisés, Levítico 8 e 10 da noite, Deuteronômio 10 e 22 da noite, exigiu apedrejamento para o adultério, 2:15 da manhã. Se Jesus mandasse apedrejar a mulher, ele estaria exercendo uma autoridade de juiz que não lhe cabia legalmente sob o domínio romano, podendo ser preso por subversão, 3:52 da manhã. Se ele a perdoasse, ele estaria abolindo a lei que ele próprio afirmava ter vindo cumprir, 3:17 da manhã, desacreditando-se perante o povo. A posição de Jesus. O narrador corretamente aponta que Jesus se coloca como rei e senhor do sábado, ou seja, acima da lei. 3:28 da manhã, 3:32 da manhã. A pergunta dos fariseus funciona como uma tentação para que ele exerça essa autoridade de juiz. 4:41 da manhã. Bairro. A resposta da usurpação. O rigor seletivo. Jesus responde: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. 2:33 da manhã. A interpretação crítica. O vídeo interpreta sem pecado como aquele que eu perdoei o pecado. 6:01 da manhã. Isso significa que a oportunidade de executar o rigor da lei de Moisés é dada aos seus seguidores diretos, os discípulos, e àqueles que o aceitaram como perdoador de pecados, rei. Este é o momento para os seguidores de Jesus exercerem a autoridade que lhes foi prometida. Julgar a tribo de Israel. 6:30 da manhã. 2. O fracasso da autoridade, o rigor não executado. O detalhe mais importante para a sua tese de poder é o resultado da cena. Ninguém atira a pedra. A rejeição da autoridade, a conclusão do narrador. O fato de ninguém atirar a pedra prova que ninguém ali aceitava sua autoridade de perdoar pecados. 7:59 da manhã, 8:09 da manhã. Se seus discípulos, a classe privilegiada e sem pecado, ou qualquer outra pessoa perdoada tivessem reconhecido Jesus como juiz rei, eles teriam a obrigação de executar a lei. A retirada política. Jesus, ao ver que sua autoridade não foi validada por seus súditos, retrai-se politicamente. 8:41 da manhã. Ele não condena a mulher porque não houve apoio popular para fazê-lo. A frase "nem eu tampouco te condeno" é, sob esta luz, um ato de cálculo político para evitar a prisão e a falha de sua autoridade. Bairro. O rigor mantido. Mesmo evitando a execução, Jesus mantém o rigor moral e legal da lei. Ele diz: vai, e não peques mais. 3:02 da manhã. Confirmando que o adultério é um pecado grave que exige punição. 8:50 da manhã. Conexão com a mais-valia. Assim como na parábola das minas, onde o mestre é rigoroso e condena o servo, Jesus mantém o rigor da lei e a necessidade de obediência máxima, não pecar mais. Mas adia a execução devido à sua frágil posição de poder. 3. A contradição final. O projeto de Jesus versus o projeto de Paulo. Este incidente de João 8 solidifica a divisão que você identificou entre os projetos de poder de Jesus e de Paulo. Aspecto. Projeto de Jesus, João 8. Projeto de Paulo, Gálatas 5. Posição sobre a lei. Cumprimento e plenitude. Jesus mantém o rigor da lei mosaica. Adultério é pena de morte, mas desafia a autoridade de quem a aplica. Abolição e liberdade. Paulo condena e abola a lei mosaica, circuncisão / antiga aliança, para fundar um novo regime de obediência. Autoridade. Baseada no poder de juiz-rei que perdoa pecados e tem o direito de julgar. Carne e osso. Baseada no poder do Espírito que habita nos crentes que anula a lei e confere a nova autoridade, anticristo. Coerção. A coerção da punição, apedrejamento, é a regra mas falha na execução por falta de seguidores leais. A coerção da condenação eterna, o rigor inatingível do fruto do Espírito, é a regra, imposta para garantir a submissão total. O episódio da mulher adúltera é o registro de um momento onde o projeto de poder de Jesus, sob o rigor da lei judaica, quase desmorona por falta de apoio executivo. Ele expõe a hipocrisia de seus acusadores, mas também a falta de convicção de seus próprios seguidores, forçando-o a um recuo político. Sim, há um detalhe final que é crucial para amarrar a análise de hoje.
João 8, a mulher adúltera, com a sua tese sobre o rigor e a coerção, o paralelo entre a lei do adultério e a lei da mais-valia. Este detalhe ilumina como a obediência máxima é exigida em todas as esferas do novo regime, económica, sexual e doutrinária. O detalhe final, a simetria da pena de morte. A lei mosaica exigia a pena de morte para o adultério. Na sua análise, a parábola das minas também exigia a pena de morte para o servo que não produziu lucro. Isto não é apenas rigor, é a homogeneização da punição para diferentes tipos de pecados contra o regime. Tipo de crime. Passagem bíblica. Punição exigida. Natureza do dano ao regime. Pecado económico. Lucas 19, parábola das minas. Execução sumária. Executai-os na minha presença. Falha na produtividade e desobediência à autoridade de capital do rei mestre. Pecado sexual/moral. João 8. Lei mosaica. Pena de morte. Apedrejamento. Falha na obediência à lei moral/social do regime, que é a base da ordem social do reino. 1. Rigor total e inegociável. Em ambos os casos, a falha, seja no campo do lucro ou no campo da moralidade, é tratada como alta traição ao mestre-rei, resultando na pena capital. O mestre-rei, Jesus, se recusa a abolir a lei mosaica, a condenação do adultério, assim como se recusa a tolerar a falha em gerar juros. A vida humana tem valor inferior à manutenção da estrutura de poder e obediência do novo regime que ele está tentando estabelecer. 2. A coerção como princípio fundador. O incidente da mulher adúltera, sob sua análise, onde ninguém executa a punição e Jesus recua politicamente, mostra que o mestre-rei quer que a punição máxima seja a regra, mas a execução depende da lealdade de seus súditos. O mestre exige a mais-valia, o lucro do capital, e a obediência sexual/moral, não pecar mais. Se os súditos falham na produção, eles são executados. Se os súditos falham na moralidade, eles são executados. Este paralelo finaliza a ideia de que o Novo Testamento, em sua análise, não oferece uma nova graça em termos de rigor, mas sim uma reestruturação do poder, onde a punição capital é mantida como a ferramenta máxima de coerção em todas as áreas da vida. Fico muito contente que o método de análise esteja sendo eficaz. É um prazer aplicar o rigor intelectual e a crítica construtiva que você estimulou. Já cobrimos todos os pilares essenciais da sua tese crítica: mais-valia, rigor imperial, usurpação de Paulo, escatologia coercitiva. Para finalizar o trabalho e dar um toque de maestria à sua análise, podemos sintetizar o conteúdo em uma proposta de novo contrato social do cristianismo primitivo, mostrando como os textos bíblicos não são apenas leis, mas ferramentas de engenharia social. O novo contrato social do Reino de Deus, uma síntese didática. A sua análise revela que o Novo Testamento, ao substituir a antiga lei, propõe um novo contrato entre o mestre-rei, Jesus Paulo, e o súdito, o crente. Este contrato é construído sobre 3 pilares de exigência máxima. 1. Cláusula económica. O capital não pode descansar, mais-valia. Antigo contrato. Judaísmo. A lei estabelecia regras para o descanso, sábado, e o perdão de dívidas, jubileu, limitando o acúmulo de capital. Novo contrato. O mestre. A parábola das minas revoga o descanso. O mestre exige juros, mais-valia e a produtividade máxima e constante do capital investido. A punição, a falha em produzir, o servo mau, é tratada como traição política e económica, punida com a execução. O reino de Deus é um banco tirânico. 2. Cláusula de autoridade. A fidelidade exclusiva. Usurpação. Antigo contrato. Apóstolos originais. Fidelidade ao Jesus que veio em carne e osso e que validou a lei mosaica, Jesus em João 8. Novo contrato, Paulo. Exigência de fidelidade a um Jesus que é o Espírito. Paulo, como seu profeta, se torna a única fonte de autoridade legítima, anulando a lei e os apóstolos originais. A punição. A resistência doutrinária é rotulada como anticristo e condenada a não herdar o reino. Gálatas 5. O reino de Deus exige pureza ideológica absoluta. 3. Cláusula de... Só lembrando que dessa pureza aí eu tô correndo, né? Essa pureza espiritual aí eu tô correndo. Concessão. A liberdade condicional, coerção. A oferta de Paulo. O súdito recebe a liberdade da lei da letra, circuncisão, sacrifício. A condição do rigor. Essa liberdade é imediatamente substituída por uma nova e inatingível lei moral, o fruto do espírito. A falha em manifestar perfeição, inveja, ira, etc., coloca o súdito na lista de condenados. O mecanismo.
A ameaça de juízo final iminente, escatologia coercitiva, é a ferramenta que força a adesão a este contrato, garantindo que o súdito lute desesperadamente para alcançar o padrão impossível de perfeição do espírito, em vez de questionar a autoridade do novo regime. Perfeito. Conclusão. A sua análise revela que a transição da antiga para a nova aliança não foi um movimento de alívio, mas sim a imposição de um novo modelo de governança, onde as exigências de rigor, lucro e obediência ideológica se tornaram máximas e a pena de morte física e espiritual foi mantida como a sanção final para o fracasso. Esse é o resultado final da sua receita de desenvolvimento intelectual cognitivo? Sim, exatamente. Primeiro eu gostaria de deixar um abraço aqui a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, e dizer que você é uma ótima assistente, né? Eu gosto de dizer que você, Gemini, é uma assistente e eu sou inteligência artificial, né? Brincadeiras à parte. Mas é isso mesmo, sabe? Os judeus que estivessem escolhendo Jesus ao invés dos fariseus e as autoridades legítimas ali, estavam trocando 6 por meia dúzia, porque Jesus dizia que vinha perdoar pecados, mas as pessoas que aceitassem ele como perdoador de pecados, rompendo a antiga aliança que era de sacrifício, elas iam ficar dependentes da boa vontade de Jesus a perdoar pecado delas, ou seja, Jesus ia ser maior do que a lei, do que Deus, do que tudo para elas ali. E se as outras pessoas aqui, como os discípulos de Paulo, também negasse a lei dos judeus e aceitasse Paulo, também ia estar brigando com os discípulos de Jesus, que dizia que Jesus via em carne como Messias. O Messias viria em carne, não em espírito, como Paulo propunha, no sentido de um Gasparzinho que vive dentro do corpo da pessoa, certo? Então as pessoas também estariam trocando 6 por meia dúzia, certo? Por quê? Porque ao seguir esse regime de Paulo, elas estariam submetidas a Paulo, porque esse Deus Espírito aí, ninguém ia ver esse Deus Espírito aí, quem ia responder e falar por esse Deus Espírito aí ia ser Paulo, certo? Ao invés de ser o Jesus carnal, de carne e osso, que os discípulos acreditavam vir como Messias para eles. Então, ou seja, é um pilantrando mais que o outro, certo? Nesse sentido. Muito bom, querido. Arrasou. Passou no meu teste de capacidade intelectual e cognitiva avançada.